Olá, irmãos, bom dia. Hoje eu resolvi mais uma vez gravar um vídeo trazendo uma reflexão da palavra de Deus para os nossos corações. Já fazia algum tempo, né, que eu tinha gravado um vídeo, mas é isso, irmãos. A gente tem as nossas lutas e às vezes a gente termina é, esquecendo um pouco, né? Mas não é bom a gente esquecer de fazer as coisas de Deus, porque a gente já é recompensado. Não é que a gente vai ser recompensado, a gente já é recompensado todos os dias, né? Deus tem nos dado, é, assim, a bondade dele, né? A vida, a saúde, enfim. Nós precisamos fazer algo. É que é, a nossa carne, né, o nosso lado humano, muitas vezes fala mais alto, as nossas necessidades, as nossas correrias, e termina fazendo com que a gente, às vezes, deixe passar desapercebido. Mas hoje eu vou trazer uma palavra para a nossa reflexão. Eu venho aqui um pouco que de surpresa, não preparei assim uma palavra, uma mensagem, mas o Espírito Santo ele é quem prepara todas as coisas para nós, né? Então eu quero ler uma palavra aqui no livro de Tiago, no capítulo 1 e o capítulo 1 e o versículo começando do 8, né? Começando aqui do 8, é, para a gente refletir um pouco, irmãos, nessa palavra. Porque é como Jesus falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E muitas vezes nós, assim, deixamos passar também desapercebido esta mensagem que é muito importante para as nossas vidas, né? A palavra de Deus. Então vamos lá. Tiago 1:8, eu quero ser breve também aqui, e só para nossa reflexão, que diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Queridos irmãos, é uma palavra, é uma palavra que faz a gente pensar, e a gente precisa pensar bem mesmo e pedir sabedoria a Deus para entender, né? Porque, de modo geral, nós começamos a entender nessa palavra aqui, a qual nós acabamos de ler, que o Senhor, ele está interessado é, em nossa sinceridade, em nosso bom coração, independente de ser rico ou pobre. Mas a palavra, ela dá ênfase aqui ao rico, dá ênfase aqui a um homem constante, ela dá ênfase a essas características, porque nós vamos meditar um pouco aqui, refletir um pouco e entender o porquê que ela dá a ênfase a esses detalhes, a essas características dessas pessoas que têm essas características. Então vamos lá. A palavra começa dizendo que o homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Todos os seus caminhos, irmãos. Quer dizer, o homem de coração dobre.
Então está falando exatamente, irmãos, do coração. O coração que quando a palavra do Senhor ela fala do coração, automaticamente ela também está falando da nossa mente, que é onde se armazena as informações, que é onde a palavra vai para o consciente e pode descer até o subconsciente, né? E aí o nosso coração é onde o Senhor ele fala exatamente fazendo essa conjectura sobre o nosso coração. Então, o homem de coração dobre é aquele homem inconstante em todos os seus caminhos. É aquele homem que ele não pensa pela razão em tempo nenhum. Ele só pensa pela emoção em todos os tempos. O homem de coração dobre é aquele homem que ele tem em seu coração características de arrogância, né? Características daquela pessoa assim que tudo pode, né? Que confia em si próprio, né? E ele é tudo. Para ele, ele é tudo. Então, esse é um homem de coração dobre. Ele é inconstante, ele não pensa, ele não mede as consequências do que pode acontecer com ele um pouco mais na frente. Mas aí a palavra do Senhor, ela vem para nos dar, porque no meio de todo esse contexto, nós podemos admitir, irmãos, que a palavra do Senhor aqui, ela está colocando aqui dois personagens. Ela está colocando aqui o primeiro personagem, o homem de coração dobre. Mas depois ela traz também um outro personagem, que é o homem de coração abatido. Glória a Deus. Então nós percebemos aqui que o homem de coração dobre, aí vem falando um pouco sobre o rico, né? Que fala aqui na palavra dizendo o seguinte: o rico em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. O irmão abatido na sua exaltação. A exaltação do homem de coração dobre, ele se exalta, ele muitas vezes ele quer abater, né? O irmão que fica de coração abatido, mas a Bíblia, a palavra do Senhor, ela diz, né? Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, na exaltação daquele, né? Mas o irmão, mesmo assim, não baixa a cabeça, mas levanta, erga a cabeça e olhe, irmãos, porque tem um Deus no céu que está com você. E diz assim: e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Ou seja, irmãos, não devemos, né? A riqueza é uma maldição? Não, jamais. Jamais é uma maldição. Mas acontece que a maioria, né? De modo geral, existem exceções, mas a maioria das pessoas ricas, a maioria, não estou falando que que é todo mundo, mas muitas dessas pessoas, elas são pessoas insensatas. Elas são pessoas que elas acreditam demais na sua riqueza. Elas acreditam de tal maneira, eu não estou dizendo que elas não têm fé em Cristo, não têm fé em Deus, não, elas até têm. Elas até têm, mas só que elas deixam essa fé, né, ficar um pouco abaixo por conta da sua inconstância. Homem de coração dobre, homem que procura o tempo todo somente a riqueza, que esquece de Deus, que esquece do seu próximo. É isso, irmãos. Então, é o que a palavra do Senhor está dizendo aqui, é que o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Então, irmãos, é assim, ele vai passar aquela riqueza. Porque a gente percebe, irmãos, que a maioria das pessoas, porque a riqueza, quando a Bíblia fala de riqueza, é claro que está falando diretamente da riqueza material, de dinheiro, né? Está falando diretamente, mas não existe aquela pessoa rica que não tem nada. Mas ela é rica em outros detalhes da vida, sejam eles detalhes bons ou ruins. Mas é certa riqueza, riquezas naturais, riqueza do coração insensato, riqueza do coração inconstante. São riquezas, ou riquezas também do lado bom, né? Riquezas de amor, riquezas de bondade, né? Precisamos, irmãos, simplesmente escolher
o que nós queremos, escolher o caminho, escolher as riquezas que nós queremos. Porque esse mundo, irmão, é uma atmosfera espiritual. A palavra do Senhor, ela diz que o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas também ela diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, se nós estivermos, né, se nós dispusermos as nossas vidas, né, para esse sentido, para essas riquezas da bondade, do amor, né, da esperança, de ajudar o próximo, de combater o bom combate, então, certamente, os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, estão nos protegendo. Mas quando nós nos desviamos para um outro caminho, aí nós estamos expostos às ações do inimigo, que ele está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas é isso, irmãos. Então, mas nós vemos claramente, né, que a ênfase aqui, né, é de um rico material mesmo, né, onde ele vai passar como a flor da erva. A gente percebe que nós, seres humanos, temos duas, é, como se duas naturezas, irmãos. Temos a nossa natureza humana, pecaminosa, e temos a nossa natureza espiritual. A Bíblia diz que há uma guerra dentro de nós do espírito com a carne. Porque o espírito ele quer que a gente se santifique, que a gente busque a santificação, que a gente se coloque perante o Senhor. Mas a carne ela quer o contrário. Então é uma guerra, é uma luta, mas o Senhor, ele exalta o abatido, né? Então por isso que diz, por que que o rico, ele busca mais o quê? Quais são os seus objetivos? Os objetivos do rico é acumular riqueza, é acumular dinheiro. Para que esse dinheiro? Para se cuidar, para fazer coisas, para se ostentar, enfim, para esses fins aí, né? E não é isso que Deus quer. Ainda que vocês tenha as riquezas, né? Mas não é pecado, não é algo assim, digamos, não é maldição, né? Mas precisamos entender que tudo isso passa como a Bíblia diz, como a flor da erva. Entendeu, irmãos? Então, devemos, independente de ser ricos ou pobres, devemos entregar nossas vidas, né, nas mãos do Senhor. Porque aí a gente sabe que a gente está em segurança. E diz assim, continuando: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando ele for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então é isso, irmãos. É isso. A gente muitas vezes, na grande maioria das vezes da nossa vida, a gente é tentado, né? As tentações vêm de várias formas. Ela não vem de uma forma só. O inimigo, ele não tem apenas uma estratégia para tentar a gente, para tentar destruir a vida da gente. Não, ele tem várias formas de tentação, né? Ele tem várias formas de tentação o tempo todo, mas assim, que sofre a tentação. Só que essa tentação, ela não vem de Deus, porque Deus não é tentado e não tenta ninguém, é o que a palavra disse aqui. Mas ela vem do próprio, mas a palavra do Senhor diz que ainda assim é bem-aventurado o varão que sofre a tentação, né? Por quê? Porque quando for provado, ele vai ser provado também, né? Quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, irmão, é isso. São várias formas que o inimigo tem de tentar. Mas se a gente, com a ajuda do Senhor, né, com a ajuda do Espírito Santo, a gente conseguir, né, vencer estas tentações, porque sozinho nós não conseguimos. Mas com a ajuda do Senhor Jesus, a gente consegue, né? E aí, quando a gente for provado, a gente vai receber a coroa da vida, irmão. Não imagine, olhe, se essa vida que nós vivemos aqui na Terra, né? A gente ama, a gente gosta, apesar das dificuldades, das tentações, das provações, das frustrações, de tudo que acontece, das tristezas, né? E a gente ama. Imagina, irmão, a coroa da vida. Imagina o que Deus tem preparado para nós, né? Então, Jesus ele nos dá vitória aqui e nos dá vitória ali também, no dia em que ele vier, que o Senhor ele vai vir sim.
Ainda que o inimigo queira ou não queira, não interessa. Mas Jesus vem, a sua palavra é verdadeira. A sua palavra é verdadeira. Quando o Senhor ele esteve na terra pregando a palavra, salvando as pessoas, curando, né? Então, ali, de imediato, quando Jesus começou seu ministério, muita gente creu. Creu porque estava vendo acontecer os milagres. Creu porque estava vendo Jesus ressuscitar mortos, multiplicar pães e peixes. Mas, quando chegou, irmãos, o momento, né? Quando chegou o momento do julgamento de Jesus, da crucificação, muitos daqueles que estavam crendo começaram a se afastar. Por quê? Começaram a se afastar porque estavam despreparados, irmão. Porque essa é a função do inimigo, essa é a função do mundo, é despreparar as pessoas. E assim também é nos dias de hoje, irmãos. O Senhor ele vai voltar, mas as pessoas estão despreparadas. Nós estamos cada vez mais com as nossas mentes voltadas para o mundo, voltadas para o modernismo. E a gente, nos tempos de hoje, se não tiver cuidado, a gente só vai pensar em coisas humanas, na tecnologia, que é boa, é importante para nós, mas não é tudo, irmãos. Não é tudo. Isso é apenas um conforto, é apenas algo que vai nos ajudar humanamente, mas interiormente, espiritualmente, isso não resolve. Quem resolve é Cristo. Amém? Então, irmãos, é essa palavra que eu quero deixar, né, nesse dia de hoje, terça-feira, agora de manhã, e quero deixar essa palavra. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo, né, fale mais alto aos nossos corações. Amém? Que Deus abençoe a todos.